Boa noite para todo mundo. Hoje, 14 de março de 2024, e vamos pro resumão do dia, gente. Hoje eu também consegui fazer o resumão no fechamento para vocês. Tá vendo como é que eu sou boazinha, né? E vai dar pra gente falar do mercado hoje do dia todo. Apesar de que as movimentações elas aconteceram por motivadores matinais. Mas vamos lá. De antemão eu peço para deixarem um like no vídeo para quem gosta do conteúdo, se inscreva no canal, sejam muito bem-vindos para quem tá chegando. E bora falar de mercado, né, minha gente? Eu resolvi deixar só o vídeo completo do YouTube aqui, principalmente porque eu acho que é onde agrega mais, né? Pra quem acompanha os mercados, gosta da informação um pouco mais completa do que os vídeos mais curtos que eu colocava tanto no Instagram quanto no TikTok. Tá? Então eu vou deixar os vídeos só aqui do YouTube, eu espero que vocês gostem, né? Eu acho que é um vídeo que agrega mais dentre esses dois que eu faço pra vocês. Mas vamos lá, vamos falar de mercados. Bom, as bolsas da Ásia, elas fecham mistas, tá? Vamos lá, tivemos dois pontos importantes acontecendo na Ásia. Primeiro, na China, as bolsas acabam fechando mais negativas, inclusive o Hang Seng, que é uma bolsa que tem um pouco mais de empresas tech, acabou caindo um pouco mais, por quê? Ontem, lá nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados aprova um projeto lá em que o TikTok, ele precisa ou passar a controladoria da empresa para eles, não para alguma empresa americana, ou eles teriam que sair dos Estados Unidos, tá? E isso derruba as ações do TikTok, não só isso, como contamina outras empresas de tecnologia com o mesmo temor de sofrer alguma sanção aí proveniente aí do governo ou do Congresso americano, tá? Dito isso, as ações por lá caíram. O governo chinês, ele se pronunciou em relação a isso. Ele falou que ele vai defender suas empresas contra sanções ou regras ou limitações do exterior a qualquer custo, tá? Eles tomaram todas as medidas para que as empresas chinesas sejam protegidas desse tipo de sanção. Então, assim, existe uma resposta rude e grossa, assim, no mesmo nível que a sanção americana foi feita, mas isso acabou mantendo as bolsas por lá no campo negativo. Toda vez que tem uma sanção um pouco mais forte, um ruído um pouco mais forte nesse relacionamento de Estados Unidos e China, que é um relacionamento comercial relativamente delicado, as bolsas acabam sentindo de certa forma. Ok? Então, por isso que as bolsas da China acabam ficando no campo negativo. Já a bolsa do Japão, ela permanece aí no campo positivo, apesar de levemente positiva, mas ainda assim no campo positivo. Por quê? Bom, toda primavera lá no Japão, como se fossem os sindicatos, eles negociam com as empresas os salários dos funcionários, tá? É um momento que o mercado acompanha muito de perto, porque essas negociações, elas podem trazer impactos ou não na inflação. Tá? E a negociação lá do Japão, essa negociação desse ano do Japão aconteceu essa semana, tá? E no final das contas, as empresas de lá, grandes empresas de lá, toparam aumentar substancialmente os salários dos funcionários, tá? E no final das contas, o mercado tá de olho nessa movimentação, principalmente este ano, porque esse aumento substancial no salário das pessoas pode ser futuramente um item inflacionário. E esse item inflacionário pode aí pressionar o Banco Central japonês a tomar um posicionamento em relação à sua política monetária, mudar sua política monetária. Inclusive, minha gente, o mercado especula que na próxima decisão de política monetária lá no Japão, que já é semana que vem, haverá ou aumento de juros ou alteração da yield curve control, né? O controle da curva de juros por lá. Ou seja, eles vão sair de uma postura dovish, o Banco Central japonês, né? De uma política monetária dovish para uma um pouco mais hawkish a fim de controlar a inflação. Tá? Há uma expectativa do mercado, então, de que isto vai acontecer na semana que vem. Lembrando que, caso isso aconteça, pode trazer bastante volatilidade para o câmbio e também para os juros americanos, considerando que o Japão aí é o maior detentor de títulos americanos no seu balanço. E além disso também, considerando que muitos grandes investidores, muitos grandes investidores fizeram o seguinte trade, né? Pegar dinheiro emprestado no Japão, que tem taxa de juros negativa, você pega dinheiro no Japão e você investe nos títulos americanos que hoje estão pagando mais de 5%, tá? Claro que não nessa simplicidade que eu expliquei para vocês, mas, de qualquer forma, é uma movimentação que tende a perder atratividade na medida em que o Banco Central japonês, ele
torna a taxa de juros dele positiva, por exemplo, tá? O que eu quero dizer é que na decisão de política monetária da semana que vem, caso o Banco Central japonês mude a sua estratégia de dovish para hawkish, a gente pode ver uma reprecificação em vários ativos do mundo inteiro por conta disso. A gente vai ter que acompanhar de perto, tá? Vale lembrar que o mercado, em outras decisões de política monetária do Japão, que foram no ano passado, o mercado especulava isso e nada aconteceu, tá, minha gente? Pode ser que dessa vez seja só mais um fogo de palha e não dê nada também. Então a gente vai ter que acompanhar. Bom, e por fim, a Bolsa da Austrália, que ela fecha no negativo por conta da queda, mais um dia de queda aí, da cotação do minério de ferro. Indo para commodities, então, a gente tem o minério de ferro caindo consideravelmente, tá? Hoje de manhã a cotação dele em yuan era 798 mil yuans, tá? E agora ele tá 795, então ele não oscilou muito desde da variação da queda dessa madrugada, mas ainda assim o minério de ferro segue quase que em queda livre nessas últimas semanas, né? No ano praticamente, né? Como a gente vê no vídeo de domingo. E quando a gente olha para o petróleo na contramão, tá? O petróleo mais positivo no dia de hoje. Vale lembrar que hoje a Agência Internacional de Energia soltou um relatório em que nesse relatório ela projeta um aumento de demanda para commodity e uma redução de oferta, tá? Uma combinação perfeita para a subida da cotação dessa commodity. Por isso que a gente vê a commodity pressionada para cima, ok? Bom, quando a gente vê as bolsas da Europa, elas estavam praticamente todas hoje no campo positivo, tá? Mas elas acabam virando aí, fechando no campo negativo, principalmente por conta da movimentação da Bolsa dos Estados Unidos, por causa de indicadores que foram divulgados por lá, que a gente vai falar agora, tá? Falando então dos Estados Unidos, a gente tem bolsas por lá no campo negativo, porque nós tivemos hoje a divulgação do PPI, que é a inflação ao produtor, e dados de vendas no varejo, tá? Eu deixei aberto aqui pra gente olhar juntos, tá? Mas nós tivemos aqui a inflação ao produtor nos Estados Unidos, o núcleo, tanto mensal quanto o anual, vindo acima do que o mercado esperava, tá? Não arrefecendo, pelo menos o anual, né? Não arrefecendo em relação ao último dado. E quando a gente olha o valor cheio, esse sim realmente veio bem maior do que o esperado. Há uma tese de que a inflação ao produtor, ela é sentida na inflação ao consumidor numa diferença de 2 meses em média. Então é como se fosse assim, essa alta da inflação do PPI aqui, ela seria sentida daqui a 2 meses no CPI dos Estados Unidos. É claro que não é ao pé da letra, sim, mas há várias estatísticas para tudo na vida, essa é uma delas, tá? Que fala assim, porque claro, eventualmente se a inflação para quem produz aumenta, ele vai repassar o custo para quem vende, né? E aí a inflação chega no final das contas na ponta final lá, que é o consumidor. Então nós tivemos um dado de inflação alto nos Estados Unidos, enquanto que vendas no varejo acabou vindo aí um pouco abaixo do que o mercado esperava, mas ainda assim um dado forte em relação ao dado do mês anterior, tá? O mercado acabou estressando, minha gente, muito mais por conta do PPI, tá? Esse dado, por mais que olhando só no Investing, que ele não assuste tanto, quando a gente entra no seu histórico, eu vou abrir aqui pra gente olhar juntos. Quando a gente entra no seu histórico, vejam bem que este é um dos piores PPIs desde janeiro do ano passado, né? Nós tivemos um ruim, de janeiro não, nós tivemos um ruim em agosto do ano passado e depois nós tivemos um outro nos mesmos patamares, em janeiro do ano passado. Então, assim, por mais que o número bruto, né, propriamente dito, por si só, não tenha, né, 0,3%, perto de 0,2%, né, perto do previsto pelo mercado, não é um número tão gritante assim, mas se a gente analisa o histórico desse dado, é um número ruim sim, é um número bem ruim, inclusive, tá? Então, olhando o histórico desse indicador, a gente vê que é um número duro, tá? É um número hawkish. O que fez com que os juros dos Estados Unidos ficassem bastante positivos no dia de hoje, o que fez com que as bolsas dos Estados Unidos realizassem as altas dos últimos dias, meses e desse ano. Realizasse parte da alta, né, minha gente? Né? Não risk off também não. Realizasse parte da alta e permanecesse no campo negativo. Aqui no Brasil, a nossa movimentação não foi diferente, tá? Então a gente tem a nossa bolsa no negativo e o nosso dólar no positivo, seguindo a positividade tanto da cesta DXY quanto dos emergentes, tá? O nosso dólar até demora um pouco mais para ganhar essa positividade
do restante do mundo, mais ganhou no final das contas e está alinhado aí com a movimentação mundial. Em se tratando de Brasil, não tivemos nada de muito específico a não ser a divulgação de vendas no varejo aqui do Brasil. Vendas no varejo, o número veio bem forte, tá? Bem forte aí, 2,5 para um esperado de 0,2 para o mês de janeiro. Então, é um número muito bom, mostra uma economia saudável, uma economia aquecida, que não é bom para a inflação, mas para a atividade é bom, tá? Mas, de qualquer forma, o mercado acabou seguindo a movimentação mundial, alinhou-se, né? A movimentação mundial ao longo do dia de hoje, tá certo? Por fim, falando de Brasília, lá o presidente Lula, ele acabou se reunindo com alguns ministros para discutir preço de alguns itens da cesta básica que ele quer reduzir, nem que seja na canetada. Neste contexto, para quem não leu, eu sugiro ler um livro que chama Economia Sem Truques. Livro muito bom e didático, e aí vocês vão entender um pouco de por que não faz o menor sentido fazer isso. Muito pelo contrário, o tiro sai pela culatra. Mas não se baseiem no que eu estou falando aqui, peguem esse livro, leiam, e aí vocês vão entender por A mais B por que eu estou falando isso. Fica aqui minha sugestão de livro. Eu sempre sugiro ele. Mas teve essa reunião hoje. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Sim, a reforma tributária não vai ser esse ano mais. A segunda parte da aprovação dela não vai ser mais por conta das eleições, né? Já o Congresso esvazia de Brasília e vai fazer seu trabalho nos seus municípios. Inclusive, sobre isso, leiam um outro livro que chama O Nobre Deputado, sensacional, sensacional. Ele explica muito a correlação das eleições municipais com o Congresso, com Brasília, com a manutenção do sistema, como ele é, né? Infelizmente, é um livro extremamente interessante, né, de entender como esse sistema funciona. E tem tudo a ver com as eleições municipais, tá? Então fica a minha dica do segundo livro aqui pra vocês. Mas fora isso, enfim, nenhuma movimentação específica de Brasil hoje, tá? Nós seguimos a movimentação mundial muito proveniente aí da divulgação do PPI nos Estados Unidos, certo? Bom, deixa eu voltar pra tela cheia. Espero que tenham entendido as movimentações de hoje, espero que tenham aproveitado as movimentações de hoje. Eu vejo vocês no vídeo de domingo, tá? Boa sexta-feira pra amanhã, boa sexta-feira pra vocês, e eu vejo vocês só no domingo mesmo, é isso. Beijo, até.